Olá, meu nome é Shirley Adriana, serva de Jesus. Hoje venho compartilhar com vocês um episódio que está na Bíblia, exatamente no livro de Jó, onde nós vamos ver um homem que, segundo a Bíblia, era um homem reto, justo, temente a Deus, que desviava-se do mal. Nós vamos ver que este homem, ele possuía muitas riquezas. Ele tinha muitos gados, ovelhas, camelos. Era um homem muito rico naquela cidade. Era um dos homens mais poderosos daquela cidade. E Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Jó, ele era um homem tão justo, tão reto, tão temente a Deus, que ele orava até mesmo pelos seus filhos. Jó estava sempre levando holocausto a Deus em prol dos seus filhos, né? Pedindo a Deus para estar perdoando os seus filhos caso eles tivessem cometido algum pecado. Ou seja, Jó ele não preocupava só consigo mesmo, ele preocupava com o próximo também. E Jó agradava tanto de Deus, e Deus também agradava tanto de Jó, que Deus abençoava Jó. Onde Jó era um homem abundantemente rico, né, financeiramente falando também. E um dia, Satanás foi diante do trono de Deus e se misturou ali no meio dos anjos do Senhor. E o Senhor, conhecendo os seus, olhou para Satanás e disse: de onde vens? Satanás disse: eu venho de rodear a terra, passear por ela. Ou seja, Satanás, ele fica só observando a criação do Senhor, observando seus filhos. Por quê? Porque Satanás, ele é acusador. Então a intenção dele é acusar, é fazer com que as pessoas se destroem. Muitas das vezes Satanás penetra até mesmo dentro da igreja. Ele observa um por um, porque a intenção de Satanás é acusar. Mas Deus, já sabendo a intenção de Satanás, virou para ele e falou para ele assim: tem observado meu filho Jó? Aí Satanás olhou para ele e falou assim: Jó é um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a mim, é um homem que se desvia do mal. Tem observado? Aí Satanás virou para ele e falou para ele assim: é claro, você dá a ele tudo, ele tem riquezas, ele tem de um a tudo, é por isso que ele te adora, não lhe falta nada. Aí Deus virou para Satanás e falou com ele assim: por isso não, tira tudo que ele tem e você vai ver se ele me adora ou não. Porque Deus, ele conhece o íntimo de nossos corações. Deus permitiu que lhe fosse tirado tudo de Jó, porque Deus sabia que Jó não ia blasfemar contra ele, porque Jó conhece o meu, o seu, o nosso coração. Como eu disse, Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo. Então Deus permitiu que Satanás fosse lá e tirasse tudo de Jó. Jó perdeu todos os seus bens, tudo que ele possuía, até sua casa foi destruída. Como se não bastasse, seus filhos e filhas morreram quando eles estavam reunidos todos na casa do filho mais velho, festejando. Houve vento que veio dos 4 cantos sobre aquela casa, derrubou a casa e a casa caiu sobre todos e todos morreram. Jó com certeza ficou muito triste, ficou arrasado. Ele ficou tão arrasado que ele rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e caiu ao pó. E mesmo acontecendo isso com Jó e ele ao pó, ele olhou para o céu e disse: Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Nem perdendo tudo, Jó blasfemou contra Deus. Satanás, o que ele fez? Não ficou satisfeito. Foi diante de Deus e falou com Deus assim:
olha, eu tirei tudo de Jó e ele continua ainda te adorando porque ele está cheio de saúde. Quero ver se ele estiver enfermo, se ainda vai continuar te adorando. Se ele estiver à beira da morte, se ele vai continuar te adorando. Deus virou para Satanás e falou com ele assim: uai, então tá bom, pode tocar em Jó, só não lhe toca-lhe a vida, só não lhe tira a vida. Satanás imediatamente correu e foi lá e tocou em Jó. Colocou em Jó umas feridas que é como se fosse lepra. Essas feridas coçavam, ardia, doía tanto. E Jó foi só ficando cada vez mais e mais doente. Diz a Bíblia que Jó pegava cacos de telha para se coçar. Imagino eu que até debaixo da unha de Jó havia feridas, né? E a ponto de a mulher de Jó virar para ele e falar com ele assim: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó olhou para ela e falou com ela assim: tá louca, mulher? Você está doida? Se eu aceitei tudo de bom que Deus me deu, não vou aceitar o mal? Nem assim Jó blasfemou contra Deus. E à medida do tempo que foi passando, os amigos de Jó vieram visitá-lo, nem estava reconhecendo ele, de tão doente que Jó estava. E eles começaram a achar uma desculpa para aquela doença, porque aconteceu aquela tragédia toda com Jó. Eles chegaram à conclusão: não, Jó, você deve ter pecado contra Deus para estar passando o que está passando. Porque não tem lógica. Aos olhos humanos, muitas das vezes acontecem coisas com a gente que nem nós mesmos achamos lógica nos acontecimentos, né? Mas nem assim, e Jó falando com eles: não, porque Jó conhecia a si mesmo, nós conhecemos a nós mesmos também, sabemos quando estamos andando com integridade ou não, não é verdade? E Jó falava com eles: não, gente, eu não fiz nada errado, não tenho porquê, né? Não tem porquê me sobreveio esse mal. Jó estava tão aflito que ele chegou a desejar nunca ter nascido, de tanta aflição que ele estava passando. Quantas vezes nós também desejamos, muitas das vezes até morrer, né? Mas Jó, ele sabia que se ele morresse, ele não iria entender o que estava acontecendo com ele, e ele queria entender o que estava acontecendo com ele. E a única pessoa que poderia justificá-lo e dar-lhe uma resposta exata era o próprio Deus. E foi o que aconteceu. Deus apareceu para ele em um redemoinho. E ali Deus começou a conversar com ele, mostrando para ele que ele é o Senhor, que ele é o Deus que criou todo esse universo. Ele é o Deus que fez os planetas, que criou a terra, que fez separação das águas e a terra, que criou os animais, as florestas, que me criou a você. Ele é esse Deus todo-poderoso. E Jó, ali ele pôde reconhecer a grandeza do Senhor, a ponto dele exclamar: um dia eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Jó se alegrou, mesmo em meia tribulação, por ter sentido e ouvido a voz do Senhor, por ter sentido a presença de Deus, mesmo sendo em um redemoinho. Gente, Deus é maravilhoso demais. E como Jó se alegrou com a presença de Deus, que era o que satisfazia ele, era isso, era o Senhor. Jó vivia realmente para Deus. Se eu e você também começarmos a direcionarmos em viver para o Senhor, em viver para a adoração a Deus, e em tudo que fizermos, nós venhamos fazer para o Senhor, que cada palavra que nós dissermos, cada atitude que tomarmos,
venha ser para glorificar o nome de Deus, eu tenho certeza que Deus irá se alegrar conosco. Nós não buscamos Deus pelo que Ele tem, e sim pelo que Ele é. Nós não buscamos Deus pelo que Ele pode fazer, e sim pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda glória. É esse Deus que temos que entender que Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é suficiente para mim e para você. E Deus, como eu disse, Ele conhece o íntimo do coração do homem. Ele entendeu que Jó realmente havia entendido que Ele é soberano e Ele pode todas as coisas. Então, quando isso aconteceu, Deus falou com Jó assim: olha, intercede em oração pelos seus amigos. E falou com os amigos de Jó: leva um cordeiro em holocausto para imolar e pede Jó para orar por vocês. Aí eu vou receber a oração de Jó. E Jó intercedeu pelos amigos. No momento em que Jó estava intercedendo pelos seus amigos, Deus restituiu em dobro tudo que Jó um dia havia tido. Ou seja, toda a riqueza. Jó era muitíssimo rico, um dos homens mais ricos daquela cidade. Ele virou um homem, ele teve riquezas em dobro, sabe? Então, Jó restituiu tudo em dobro, Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Curou as feridas de Jó, sarou suas feridas, deu-lhe novas filhas e novos filhos. Como eu disse, Deus restituiu tudo em dobro para Jó. No começo, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê ali que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Então, se Deus estava Então, nós vemos ali que se Deus estava restituindo tudo em dobro para Jó, era para ele ter tido 14 filhos e mais 6 filhas, na verdade. Só que filhos nunca deixam de ser filhos, mesmo que um dia a morte venha buscá-los. Então, por exemplo, se eu tenho 3 filhas, e elas morrerem, e depois eu tiver mais 3 filhas, e alguém me perguntar assim: quantos filhos você tem? Aí eu vou falar: eu tive 6 filhos, 3 morreram e 3 estão aqui comigo. Porque filho nunca deixa de ser filho. Assim como eu e você, que um dia aceitou Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós passamos a nos tornar filhos de Deus. Mesmo que um dia nós venhamos a desviar e infelizmente ir para o inferno, a gente não vai para o inferno como um qualquer. A gente vai para o inferno como filho de Deus. A gente escolheu o caminho a seguir. A escolha é nossa, nós temos que ler da Bíblia. Nós não deixamos de ser filhos de Deus. Aqueles que não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, esses infelizmente não são considerados como filhos do Deus Altíssimo, né? Porque eles não estão aceitando, não querem, né? Então, como Deus deu para mim, para você o livre-arbítrio, nós precisamos aceitar. E esse querer tem que vir do nosso coração. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E que a graça do Senhor esteja sobre mim e sobre você. A unção de Deus vem estar derramando sobre nós. Deus te abençoe.